Paz do Senhor, a todos os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando através desse vídeo de uma pré-aula, na verdade, um resumo bem sucinto, devido a ainda não estarmos podendo congregarmos nos nossos templos, nas nossas igrejas, mas nem por isso devemos deixar de estar estudando a Palavra de Deus. E é um prazer grande também compartilhar com os demais. Para quem está vendo pela primeira vez, meu nome é Lindinalva, eu sou da cidade de Esperantinópolis, sou membro da Igreja Assembleia de Deus e cuja função é a superintendência da Escola Bíblica Dominical. Já temos passado alguns vídeos anteriores, como foi na lição passada. Hoje é uma continuidade da lição passada, a lição passada falou da reconciliação com Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamentos são esses? Em que estava baseado? Tudo isso nós vamos estar estudando. O textuário da nossa lição fala: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Como os irmãos podem observar, continuamos estudando o capítulo 2 de Efésios. A verdade prática diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Então, embora tenha sido edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, mas tudo isso foi como Cristo, Jesus Cristo, sendo a pedra principal. A lição de hoje, ela está distribuída em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre o edifício espiritual. O segundo ponto vai falar sobre o fundamento. E o terceiro ponto vai falar sobre edificados para a morada de Deus. Nós sabemos que por meio da reconciliação com Deus, efetivado na cruz, Cristo formou a sua igreja. Esse era o plano de Deus, formar a humanidade. Na lição passada nós vimos a inimizade entre judeus e gentios, mas Cristo veio e aboliu esta lei, fazendo uma única humanidade, que é a igreja de Cristo. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja. A igreja não é fundada por homens, mas sim por Cristo, que é a pedra principal, a pedra rejeitada, como falou os profetas no Antigo Testamento. Paulo compara a igreja como um edifício em construção, onde a pedra angular é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Isso que nós devemos meditar bem, refletir bem. A igreja é comparada a um edifício. E o que precisa para a edificação de um edifício? Precisa de tijolos, precisa de vários materiais. Assim como o edifício espiritual, que é o primeiro subtópico que fala. O santuário judeu. O santuário judeu, antigamente, o templo era o símbolo exclusivo de Israel. Existia uma proibição dos estrangeiros acessarem esse templo. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais. Assim, o templo judaico perde sua relevância e o novo conceito de santuário é apresentado, que é o santuário cristão. Que isso nos interessa muito. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita.
E a palavra de Deus mesmo diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. O próprio Salomão, o homem sábio, quando construiu o templo, ele mesmo declarou que não poderia conter a Deus. Está escrito em 1 Reis, capítulo 8, versículo 19. E Estevão, em Atos 7,48, ele diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Por isso, a nossa verdade, o que nós cremos, é que nós somos templo e morada do Espírito Santo. É por isso que eles, os escritores, comparam a construção do templo espiritual com uma construção, porque a cada dia que passa, a cada dia que passamos, vamos nos aperfeiçoando, cada um é uma peça especial na construção, até chegarmos à construção completa, que é a nossa santidade. Cristo é a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica que a pedra rejeitada tornou-se cabeça da esquina. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No próprio Sermão do Monte, certa vez o Senhor falou sobre isso, que é comparado o homem prudente, o homem que teme a Deus, é comparado a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Que nós possamos estar edificados nessa rocha inabalável. O segundo ponto vai falar sobre apóstolos e profetas. Queremos dar o conceito de apóstolo. Como eu falei no início, nós estamos fazendo apenas uma síntese, apenas um resumo, tirando os principais pontos para que os nossos irmãos, amigos, os nossos irmãos que nos acompanham, refletirem. Apóstolo vem do grego apóstolos e é usado para mensageiro ou enviado. Eles foram testemunhas oculares do ministério morte e ressurreição do nosso Senhor. A eles foi confiado o ministério da palavra. Nós vemos, certa ocasião, com a expansão da igreja, com o crescimento da igreja, houve uma necessidade muito grande de se criassem pessoas que tratassem da parte social da igreja, como, por exemplo, cuidar das viúvas, dos órfãos. E os apóstolos criaram os diáconos para fazer essa função. E eles disseram, e nós continuaremos na pregação da palavra, porque eles eram o ministério, eles foram chamados para isso, propagar, porque foi um ministério confiado a eles. E qual é a doutrina dos apóstolos? O fundamento da igreja não foram os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. A igreja não está fundamentada nos apóstolos. Eles foram homens usados por Deus para escrever, deixar as Sagradas Escrituras. E esses fundamentos é a palavra de Deus. Esse fundamento que nós nos apoiamos é a palavra de Deus. Você pode conferir isso em Atos capítulo 2, versículo 43. E o tópico número 3 vai falar sobre edificados para a morada de Deus. Eu acredito que é um dos pontos relevantes dessa lição. Edifício bem ajustado.
O que significa todo edifício bem ajustado cresce. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmonicamente, o crescimento da igreja também depende de todos serem bem ajustados a Cristo. Precisamos buscar esses ajustes em Cristo. Na caminhada cristã, o salvo comporta-se como um filho obediente, que pode evidenciar o fruto do Espírito. Se conhece um salvo pelo fruto do Espírito que ele produz. Quero citar alguns: caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São características de uma pessoa salva, de uma pessoa que foi separada para servir a Deus. Nós podemos ver isso porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Foram pessoas separadas do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade, tornando-se morada do Espírito Santo. Só é capaz de se tornar morada do Espírito Santo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, renuncia os prazeres da carne e começa a buscar a produção do fruto do Espírito, como já citei anteriormente. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, depois ao templo israelita. Hoje é diferente. Hoje, baseado na palavra de Deus, podemos afirmar que nós somos o templo, ou seja, a morada do Espírito Santo. Ele reside individualmente dentro de cada cristão que foi reconciliado com Deus através do sacrifício de Cristo. Então, o que nós podemos fazer? Buscar a cada dia nos aperfeiçoar através da palavra, nunca perdermos a comunhão com Deus, porque o pecado faz essa separação. Nós somos o Espírito, nós somos o templo do Espírito Santo. Quando se pratica algo que entristece o Espírito Santo, ele se afasta da pessoa. Davi, em uma das suas orações, ele pediu: não retires de mim o teu Espírito. E que nós possamos também fazer essa mesma oração e buscar a cada dia o aperfeiçoamento, a santidade, porque Jesus está voltando e Ele está preparando uma igreja. Igreja esta que foi edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, onde Cristo é a pedra principal, a pedra angular. E para concluir, queremos dizer que a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Essa é a nossa fé, essa é a nossa regra de prática e fé. A palavra de Deus. Cremos verdadeiramente que vivemos em um processo de aperfeiçoamento até nos tornarmos um cidadão perfeito. Que o amor de Deus, que a misericórdia de Deus alcance a cada um que está ouvindo esta pré-aula, este resumo desta lição. E que nós possamos ter a oportunidade de mais vezes nos encontrarmos. E que você venha ser o nosso assíduo nos nossos vídeos,
Para isso, você se inscreva, nos ajude a proclamar a palavra de Deus, a propagar, a espalhar, a chegar a quem não tem condição de estar na igreja, não tem condição no momento e nem depois. Tem muitas pessoas que não podem se locomover. Então, nós resolvemos criar este canal com esse único propósito, de estar transmitindo, compartilhando um pouco das coisas de Deus. Você pode se inscrever e não esqueça, ative o sininho, que para toda vez que nós colocarmos um vídeo, você possa estar sendo avisado que tem um vídeo novo e que orem por nós, para que nós alcancemos o objetivo, que é de divulgar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Ele nos dê outras oportunidades como essa. Agradecemos a Deus, agradecemos a você, agradecemos a Deus pela oportunidade. E que Deus possa preparar uma outra oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigada.